Fala, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula, nosso penúltimo módulo aqui. Você que está aqui até agora, eu já posso até te chamar de amigo, né? Já deve estar até cansado de escutar minha voz. Mas é um prazer estar aqui novamente. Se por acaso você está chegando pela primeira vez e passou batido as outras aulas, né? Já se inscreve aí no canal do Precursor, baixa o aplicativo e vamos em frente. Aqui o precursor está sempre seguindo em frente de forma interdisciplinar, né? O pré que ensina tem conteúdos aí diversos semanalmente sendo disponibilizados na plataforma, sempre de uma forma atualizada e atual, né? Atualizada e atual foi foda. Mas sejam bem-vindos aqui. Hoje a gente vai falar sobre a criatividade e a saúde mental. E é muito interessante ter colocado dessa forma, né, ter deixado para esse momento de agora, falar um pouco sobre a criatividade como também um recurso terapêutico. Né, falar um pouco sobre isso que vai envolver todos os assuntos que a gente passou até aqui. Né, inclusive, no último módulo, a gente falou sobre a psicologia positiva. E eu acho muito legal essa forma de interagir os assuntos, né, de retomar sempre dar um gancho no nosso último módulo, para que realmente tenha a linha de raciocínio que é desejada aqui nesse programa de saúde mental. Tudo aqui está dentro da ótica da saúde mental, do melhor entendimento sobre esse assunto, de como a gente pode aplicar na nossa rotina, no nosso dia a dia e ter benefícios disso. Né? E também conhecer coisas novas que no nosso ambiente a gente acaba não tendo esse contato, né? Não ser quem realmente parou para se formar nas áreas de saúde mental. Então, é uma oportunidade de estar aqui, aproveitando o nosso tempo, né, gosto até de chamar de um bate-papo, né, que também traz reflexões, traz ângulos diferentes de coisas que a gente sempre acaba vendo da mesma forma por conta da rotina. Né? E isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. A criatividade é algo que sai da rotina, sai do habitual, né? É algo novo, são ideias originais, diferentes, incomuns, né, que carregam significados. E através desses significados a gente aprende. É um conhecimento com autoconhecimento. Esse é o poder da criatividade. Né? E então, pegando esse pequeno gancho do nosso último módulo, né, a gente conseguiu entender assim num raciocínio geral. Espero que estejam acompanhando, mas e para quem também não acompanhou possa entender essa introdução. Né? A psicologia positiva ela veio em um momento, em um cenário, ela cresceu em um cenário em que até então a psicologia só estudava os transtornos, as doenças, as dificuldades, os reparos de danos, né? Devido mesmo à Segunda Guerra Mundial. Então, imagina as consequências de um cenário de guerra, né? E os traumas e tudo envolvido a isso. Até então, a psicologia ela atuava dessa forma, em reparar danos, né? Em olhar para as dificuldades e entender como manejar isso. Só que aí nos Estados Unidos surgiu esse movimento científico da psicologia positiva, e para quem está chegando agora, eu estou explicando só para introduzir essa aula com o desfecho da última, e a gente ter essa continuidade. Né? Então, nos Estados Unidos surgiu esse movimento científico que começou a olhar para o que funciona, além de olhar só para as dificuldades, para o sofrimento, para as patologias, enfim, começou a trazer a ciência sobre um olhar atento para aquilo que funciona, para as nossas potencialidades. E isso foi colocado em prática nas academias, e trouxeram diversos resultados. O principal que eu citei foi lá em Harvard, o professor que aplicou a psicologia positiva, essas ferramentas do olhar atento para o que funciona, né, e a repercussão foi nítida, inclusive se tornando a turma com maior alunos voluntários para estarem lá, extracurricular, ultrapassando o limite do anfiteatro lá de Harvard. Então, a gente vê, através da psicologia positiva, que realmente é possível treinar o otimismo, é possível treinar um enxergar e olhar para o que funciona, a mentalidade do que está bom, do que você tem de potencial,
sabe? E isso é uma das coisas que contribui com o seu bem-estar. Porque se a gente deixa o nosso modo automático, a gente acaba tendendo muito fácil para sempre, sabe, aquele pensamento de sempre olhar para a grama do vizinho mais verde, de sempre olhar as coisas, os motivos para reclamar, aquele ar de negatividade. Então, é possível treinar, quebrar esse ar de negatividade, quebrar esse ar de negatividade e olhar para a vida pelos olhos do que funciona, do que está dando certo. E isso traz consequências de você treinar o otimismo e aplicar isso para suas relações, para os momentos de crise, para os momentos também de alegria, de todas as emoções que a gente já conversou aqui. Então, deixo esse gancho da última aula, né, trazendo essa importância de você que está aqui podendo assistir, a gente está aqui junto, né, consiga colocar em prática isso, porque é fácil falar, né, até para mim é fácil falar, é difícil executar, mas existem diversos estudos ao redor do mundo mostrando o efeito disso. E se tem um efeito tão bom, por que não fazer? Por que a gente não para um momento no final do dia para agradecer três coisas? Três coisas do dia. O que você agradeceria hoje? Três coisas do seu dia de hoje, né? E por que a gente não faz isso? Sendo que já foi comprovado que existem efeitos sobre essa mentalidade no nosso bem-estar. E o nosso bem-estar é tudo, né? Nosso bem-estar afeta tudo, a nossa energia, a nossa vontade, nosso desempenho, o prazer, a nossa capacidade de sonhar, de ter significado além das coisas do dia a dia, né? Além do superficial, né? De aprofundar a vida, né? Como um todo. Então, vamos colocar isso em prática. Né? Vamos colocar o olhar atento para o que funciona. Pegar um copo e ver ele sempre meio cheio e não meio vazio. Né? E trazer isso para as nossas palavras. O que a gente fala é muito importante. A gente não tem noção do que o outro escuta. Né? O tom que a gente fala é muito importante. Então, o tom de voz, a forma que a gente fala. E vamos procurar falar coisas melhores, coisas que funcionam. Por que a gente vai olhar para uma pessoa e ficar falando, seja um comentário de um terceiro ou diretamente para alguém, ficar expondo uma vulnerabilidade, algo que afeta, que vai ofender, que vai colocar a pessoa para baixo? Não faz sentido. Vamos voltar as nossas palavras para as coisas que despertam alegria, que despertam calma, que despertam cuidado, e não o contrário. Né? E assim a gente começa, né, o nosso bate-papo de hoje, agora focando na criatividade. Então, olha que interessante isso, né? Isso aqui eu vou também trazer recursos além da psicoterapia, além de um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Né? Você pode usar a criatividade com o que você tem. Então, pode ser através da música, pode ser através da arte, da dança, do teatro, do texto, né? De uma poesia, de uma reflexão. Existem diversos recursos em que você pode aplicar essa mentalidade do treino também em criatividade. E começando, para mostrar um pouco da importância desse assunto e do que é isso que eu estou falando, além do convencional, do que a gente já sabe que seja criatividade, né? A neurociência estudou a criatividade. Ou seja, não é algo simplesmente subjetivo. Né? Existem exames que analisam a imagem, a neuroimagem, por exemplo, uma ressonância magnética funcional, um eletroencefalograma, né, que pegou estudos são sempre qualitativos e quantitativos, né, e viu e através de testes, né, são sempre apresentados alguns estímulos frente àquele exame, conseguiu evidenciar, eu vou falar de forma mais simples possível, né? Mas conseguiu evidenciar efeitos no cérebro, ou seja, ativações em partes específicas do cérebro, no momento de um processo criativo, que contribuem para algumas coisas. As principais: redução do estresse, uma satisfação, ou seja, uma sensação de satisfação de desempenho, de conquista, de espontaneidade, e um fluxo de pensamentos de engajamento, conhecido como flow. Então, estou falando só de três. Destaquei três benefícios
dos processos criativos que são comprovados pelas neuroimagens, ou seja por esses exames que eu acabei de falar, através da neurociência. Tá? Então, isso aqui é só para entender a importância, né? E aí, uma provocação. Você se acha criativo? Eu gostaria que você pensasse, né? De onde vêm as primeiras ideias de um processo criativo? E como você poderia ser mais criativo? O que fazer para ser mais criativo? Então, uma primeira... É o único ruim daqui que eu não consigo escutar vocês. Mas eu espero que estejam fazendo essas perguntas. Né? Aí um primeiro esclarecimento. Todos nós somos criativos. A criatividade é inata ao ser humano. Então, todos temos a capacidade de ser criativo, todos somos em algum momento, né, em diversos momentos ao longo da nossa vida. Isso desde do momento que a gente nasce. Só que uns exploram mais essa criatividade, aprendem a utilizar recursos na vida com a criatividade, e treino e contato com a criatividade, e outros acabam usando a criatividade menos, de uma forma mais indireta do que planejada, do que preparada, né? E independente da área de quem atua, né? Seja o militar, seja vocês os bisonhos, independente da área que você atua, o uso da criatividade é essencial e um potencial. É um potencial para a sua capacidade de quebrar o automatismo. E olha como isso interage com as coisas que a gente já trouxe até aqui, né? Que uma das coisas que a gente já concluiu, que agora eu retomo só como uma palavra-chave, né? É que hoje a gente leva a vida em um automatismo e que a saúde mental e o olhar atento foge um pouco desse contexto para um contexto em que você traz a sua capacidade de avaliar, a sua capacidade de interpretar o que te acontece. Então, o que a gente mais olha aqui é para a nossa capacidade de interpretar as coisas que nos acontecem de uma maneira mais funcional para que tenhamos comportamentos mais funcionais. E a criatividade é um desses recursos, um desses caminhos para proporcionar esse bem-estar. Tá bom. Então, aqui a gente está encaminhando um pouco mais para o clímax da aula. E o que seria isso? Por que o processo criativo traz esses benefícios que agora eu deixo aí no slide escrito para vocês? Satisfação ao criar, redução do estresse e o flow. Bom, primeiro que em vias da neuropsicologia, a gente pode falar assim, né, criam-se conexões neuronais, que é parecido com um pouco que eu falei sobre aprendizagem já. E essas conexões neuronais, elas, a partir do momento que a gente desenvolve, né, uma vez que a gente desenvolve, isso se torna até o que a gente conhece como memória muscular, sabe? Na verdade, a nossa memória muscular está no cérebro. Mas, enfim, essas conexões, com o passar do tempo que a gente repete né, usa a repetição, a gente gasta menos energia para produzir. Então, qual que é o principal daqui, do entendimento mais teórico dessa criatividade, né? Que eu gostaria que vocês entendessem. A criatividade, ela também pode ser treinada, ela pode ser praticada. Você entendendo, a gente vai falar aqui sobre esse processo criativo, quais são os pilares e como funciona, você vai entender que, primeiro, o que eu destaquei, o que é a arte de criar, né? É gerar ideias diferentes, incomuns, e que trazem formas satisfatórias e úteis. Tá? E como que a gente chega numa ideia especial? A gente tem dois níveis de ideias: ideias comuns e ideias especiais, vamos colocar assim, dessa forma. E sabia que para chegar numa ideia especial, a gente sempre começa com as ideias comuns? Então você vê as pessoas que passam pelos processos criativos, né, até empresa nas suas profissões, às vezes numa publicidade, em uma profissão assim, para criar uma marca, por exemplo,
tem geralmente aquele jogo de fluxo de ideias. Você vai colocando tudo que você pensa no papel, tudo, independente do que for. tudo que você pensa, você vai escrevendo lá. E depois, a partir disso, que você vai desenvolver a sua marca, a sua ideia. Ou seja, a partir dessas ideias comuns, você descarregou ali do que tinha, você encontrou depois, que aí eu vou mostrar o passo a passo, a ideia especial. É essa ideia especial que é a criatividade. É algo que você está olhando de um ângulo diferente. Por mais que em outros lugares alguém possa também estar olhando, mas você chegou nisso. Foi você que chegou nisso sozinho, não copiando de alguém ou olhando alguma base para chegar na mesma nesse mesmo conteúdo. Então, agora sim, né, sobre esse processo, descendo um pouco o nível agora do assunto, né? A gente começa sempre um processo criativo pela preparação. Então, vamos colocar aqui como um exemplo, um texto, né? Vamos supor que a gente esteja falando de uma criação voltada para textos, reflexões, poesias, contos, enfim, né, crônicas. E muita gente hoje usa pequenos textos, seja numa rede social, seja no LinkedIn, né, para trazer uma comunicação com as pessoas que te acompanham de uma forma curricular, ou seja, até no dia a dia mesmo, de um trabalho administrativo, né? Então, a preparação são os materiais que você prepara dentro desse processo. Então, se a gente está falando de texto, eu vou criar um ambiente propício para a criatividade, né? Com, vamos supor, folhas em branco, o caderno, a caneta, o lápis de cores diferentes. Então, eu vou criar uma condição de um ambiente que vai me proporcionar essa segurança, né, de estar ali focado e atento naquilo que eu vou fazer. E a incubação, e aqui eu estou falando também de forma muito rápida, mas se a gente for olhar, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre cada um desses pilares, mas a incubação seria como se fosse um break. Você já deixou o ambiente preparado, deixou pronto, mas não necessariamente você já vai desenvolver as ideias. Você vai ter um break assim de um tempo. Você já sabe o que você vai colocar em prática, mas você ainda não começou. Esse seria mais ou menos esse o processo. E aí, né, nesse break, você já está se planejando, né, no que vai acontecer. Então, já estão vindo algumas ideias, você pode estar até na sua rotina em outros lugares, você já deixou o ambiente preparado e tá fazendo as suas coisas. Depois vem a iluminação. A iluminação seriam as ideias comuns, várias ideias que vão vindo. Isso pode ser em vários lugares, sei lá, vamos supor que seja tomando banho, você está no banho lá e aí veio uma ideia dentro daquela preparação que você fez, veio uma ideia que você achou legal. E aí você pode, nesse momento, até parar o banho, entendeu? E já anotar, para não esquecer. Mas e aí, sempre que vierem essas ideias, essa iluminação, que frente a isso, sempre tem uma direção do que você está querendo criar, né? Tem um contexto. E aí você vai sempre anotar, dependendo de onde você estiver. Você vai anotando. E depois você vai construir esse texto, vamos supor. A partir de tudo isso, desses 3 níveis, vai chegar a parte da verificação, que é você colocar em prática, ou seja, executar, né? E aí você vai elaborar o seu texto depois de todas as etapas, e aí você vai, tendo elaborado, vai fazer a leitura, e isso tudo que aconteceu foi um processo criativo, você estava disposto a criar. E quando a gente faz isso de uma forma rotineira, constante, a tendência é que isso seja cada vez mais fácil. E a gente vai estimulando novas formas de pensar. Existem formas também de buscar essa estimulação, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas como ser mais criativo? E aí aqui está um ponto que eu ainda não trouxe, que é importante, sobre esse processo criativo, né? O que é a criatividade? Qual que é um dos recursos principais da criatividade que você possa imaginar? E aí olha que interessante. Um dos recursos principais para a criatividade é a memória. Sabia que a memória é uma das coisas que nos fazem criar com excelência, né? Essa capacidade de criar é a memória. Por quê? Memória de coisas que vivemos ao longo da nossa vida, memórias podem ser tanto de fatos e eventos, como, por exemplo, você tem a memória de um filme que você gostou muito, você tem a memória de uma palestra que você assistiu, ou de algo que você fez,
de um trabalho que você apresentou, memórias de fatos e eventos, ou memórias até emocionais, que não são descritivas assim, né? Como esses exemplos que eu acabei de trazer, mas coisas que você vivenciou e que você não consegue nem colocar em palavras, mas você existe memória disso, né? E está mais voltado para a experiência. Então, a partir dessas memórias é que a gente desenvolve a nossa criatividade. Ou seja, pensando nisso, quanto mais experiências você tiver, experiências diferentes, maior é o seu raciocínio na criatividade. Então, você vê que é muito comum, às vezes, você vê grandes negócios, grandes empresas, marcas, coisas que foram criadas surgiram a partir de vivências novas. Por exemplo, eu até tenho um exemplo de... Recentemente fiz uma viagem lá para perto de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, e conheci lá um parque, é tipo um parque, é um paisagismo. E por coincidência, o dono, o arquiteto, estava lá. E até fiz um post disso, mas em outra ótica, né? Nem dessa da criatividade. Mas, enfim, ele estava me explicando como foi a história dele até ali. E é um senhor de idade já. Ele mostrou o terreno. Ele falou assim: esse terreno era uma montanha, e lá literalmente ainda é uma montanha, mas sem nada. Só tinha um gramado assim e algumas araucárias. E só isso. E ele se deparou com esse terreno, né? E como é que ele conseguiu construir um paisagismo que é uma das experiências únicas aqui no Brasil, né? Tem gente que vem até de outros países para conhecer esse lugar, que está aqui perto de São Paulo. Mas como que ele me contou o que foi que inspirou essa criatividade nele? Foi uma viagem que ele fez para o Canadá. Então, a partir de uma viagem, uma experiência totalmente diferente, fora do hábito, da rotina, com uma cultura totalmente nova. A partir dessa viagem, ele trouxe uma inspiração para a construção desse paisagismo. Então, esse é um exemplo de como as novas experiências elas são importantes e são como se fosse um combustível para essa nossa capacidade do processo criativo. Então, novas memórias, dormir bem, sonhar, tomar decisões e executar. Isso te torna mais criativo. Dormir bem, não preciso nem falar, né? A gente deu uma pincelada sobre o sono aqui no nosso programa, mas tá aí mais um motivo que dormir bem é bom para você, para estimular a sua criatividade. E dormir bem significa horas de sono que são necessárias para você chegar naquele sono profundo, né, que seja constante, que você não é dormir pouco, várias vezes ao longo do dia, poucas vezes, né, mas uma constância que você chegue no sono profundo e de preferência à noite. Nem todo mundo consegue, nem todas as vezes a gente vai conseguir, mas é um cenário ideal, né, dos dias que der para a gente fazer isso. E o sonhar, todos nós sonhamos, né? Só que a gente não lembra, muitas vezes a gente não vai lembrar. Só que aí, olha que interessante, toda vez que você lembrar de um sonho, você acordou com se sonhou, você lembrou de alguma coisa, anota esse sonho para você não esquecer. Anota, nem que seja coisas aleatórias, abstratas, anota. O fato de você anotar o sonho, isso desenvolve uma memória sobre aquele sonho, e isso também é uma das coisas que aumenta a sua capacidade de ser criativo, desse processo de criatividade, né? E tomar decisões e executar, sair da teoria. Aqui agora, a gente já encaminhando para a conclusão, o tempo passa muito rápido, né? Mas agradeço quem está aqui, né? Quem estiver em algum momento assistindo aqui esse nosso bate-papo. Eu tive uma experiência de um estágio que eu fiz em oficina da criatividade, que foi mais ou menos assim, né? A gente ficou, era um grupo, a gente ficou 6 meses como um paciente mesmo, ou seja, tinha uma professora, uma psicóloga, que aplicou essa oficina da criatividade semanalmente. Foram 14 encontros, se eu não me engano, essa média aí, né? O mínimo são 9 ou 10 encontros, né? Mas foi mais do que isso. E, enfim, a gente participou como pacientes, e depois, no semestre seguinte, a gente aplicou, e cada um, né, entrou em contato com empresas e tal, e eu tive essa experiência, e eu conduzi em um grupo, naquele contexto eram adolescentes, essa oficina da criatividade com esse grupo, né, durante também
foram 12 semanas. E o que seria isso? Algumas coisas que seria legal compartilhar dessa experiência. Qual que é a proposta aqui? E aí eu falo dessa oficina da criatividade, mas vocês vão entender a mensagem, né? A proposta é sempre, né, durante uma oficina, trazer um recurso, uma expressão da arte, ou seja, o fenômeno da arte, como uma comunicação, como uma expressão, como um autoconhecimento. Ou seja, a gente sempre sai da caixinha, sempre sai do usual. A própria apresentação das pessoas do grupo fogem do usual, não é? Ah, me conta sobre você, sabe? Cada um fala seu nome, profissão, idade. Não é assim, olha a ideia. Só para vocês entenderem como que é a apresentação, para entender a mensagem que eu vou passar, né? A apresentação pode ser de várias formas. Uma delas, eu deixo várias revistas ali no meio do grupo, revistas, algumas outras informações em jornal e tal. E aí eu falo assim, ó, cada um tem uma cartolina, aí esses materiais sou eu que trago, né? Cartolina, algumas coisas, tesoura, algumas coisas assim, cola, né? E aí, através do que tem aqui, dessas revistas, imagens, jornais, desse material, vocês vão se apresentar. Vocês vão fazer uma colagem na cartolina contando sobre você, sem usar palavras, só imagens e recortes e aí, qual que é a proposta disso? Primeiro que nunca ninguém ia, antes daquele momento, para pensar que vão pedir para você fazer isso. Quando você não sabe que alguma coisa vai acontecer, você não é induzido, né? Ao conhecimento. Você não é induzido àquela informação. É uma informação que você vai ter que buscar. Então, é algo totalmente novo, sabe? Quebra a rotina, quebra o habitual, é novo. Nesse momento, caraca, como que eu vou fazer isso? Então, para você fazer isso, agora te explicando o porquê, você vai ter que fazer novas perguntas para você. Caramba, como que eu vou contar de mim através de imagens? Então, eu vou ter que buscar imagens que associam ao que me representa. Mas o que me representa? Quem sou eu? Entendeu? Você começa a fazer umas perguntas assim novas e é muito interessante. Aí depois cada um monta a sua cartolina, coloca ali no meio, mistura, ninguém vê o que ninguém está fazendo, né, no momento do processo. E aí depois cada um vai supor de quem que é a cartolina do outro. E como geralmente são grupos de pessoas que não se conhecem, ou que não se conhecem nesse aprofundamento, geralmente a pessoa acaba julgando quem é o outro pelo estereótipo, né, pela aparência. E é muito louco que a gente acaba quebrando esse estereótipo, estigmas, é um aprofundamento real sobre uma compreensão melhor de você e do outro, né, e do mundo. Então, isso é só um exemplo, mas tem várias outras ferramentas nesses grupos. Cada encontro é uma ferramenta diferente. Tem através de recursos como argila, através de recursos como folhas de papel sulfite, isopor, de outras dinâmicas também, com música ou com movimento. E são até coisas que eu não posso falar, senão quebra esse efeito surpresa que é importante para esse grupo, para esse trabalho, que é um trabalho que visa também desenvolver um autoconhecimento, né, desenvolver esse movimento. E aí que entra essa criatividade junto com a saúde mental. A criatividade é um movimento. E quanto mais a gente se movimenta, maior é a nossa capacidade de enxergar o todo, de enxergar um cenário, de aumentar as perspectivas, de aumentar a nossa cultura, de conhecer realidades diferentes, de entender a singularidade do outro, de construir o nosso também, a nossa própria singularidade, desenvolver novas maneiras de pensar, maneiras que a gente não tinha parado para pensar antes, porque é uma linguagem que a gente não fala através de palavras, mas fala através da arte, fala através da música, do desenho, da pintura. Quando a gente usa a criatividade, a gente une a criatividade e a arte como uma linguagem, a gente vai estar sempre colocando um sentimento naquilo. Então, se você reparar, se você usar os seus sentimentos como um mapa para desenvolver a criatividade naquilo que você estiver fazendo. Um exemplo, se você estiver desenhando, você vai colocar um sentimento naquele momento do desenho. Se você estiver tocando um violão, você vai colocar um sentimento na hora de criar uma melodia, criar uma letra, criar uma poesia, né? Então, a criatividade com o sentimento, ela também encontra caminhos novos, novas formas de compreender, de se relacionar, de entender.
E essa é também uma das propostas de sair do automatismo que a gente falou algumas vezes aqui, né? É uma proposta de fazer coisas novas, de pensar diferente, de se adaptar. E é legal quem está aqui desde o primeiro módulo, né? Espero que esteja conseguindo conectar, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, mas conectar as peças das coisas que eu estou trazendo aqui, né? Sobre aquilo que eu falei dos cenários de adaptações que a atualidade pede, tudo, né? Então vamos sair do usual, vamos sair do todo. Quando a gente pega um caminho novo, vamos supor que a gente faz sempre o caminho, quando a gente faz um caminho novo que a gente nunca passou, repara, você vai reparar muito mais nos detalhes, você vai reparar até no cheiro, você vai reparar nas cores, você vai reparar nas coisas à sua volta, porque é um caminho novo que você nunca tinha andado antes. Então a criatividade tem um pouco disso, você tentar olhar para coisas que você nunca olhou, tentar fazer perguntas para você que você nunca fez. E o uso dessa criatividade como um todo, de todas as coisas que a gente falou aqui, está diretamente também ligado ao seu bem-estar e à exploração do seu potencial. Então, é isso. Muito obrigado por quem ficou aqui, né? E semana que vem, no nosso próximo módulo, vamos encerrar esse programa, né? Trazendo uma mensagem, trazendo uma proposta aí que cada um vai colocar em prática, além do que eu falar aqui, individualizar com base na sua realidade, mas que vai ser muito interessante se vocês realmente acreditarem, confiarem e levarem adiante além do tempo que a gente está aqui. E é isso. Valeu!